Estamos começando mais uma edição do Nossa República. E como você já sabe, toda segunda-feira, às 7h30 da manhã, estamos na TV Pantanal. Na sequência, você acompanha o programa no nosso canal no YouTube ou no site nossarepublica.com.br. E a entrevista desta edição é com o sindicalista Antônio Wagner, presidente do SINPAI, diretor do Serviço Público Estadual da Federação dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso e vice-presidente estadual da Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB. Na pauta, o escândalo dos consignados, que, segundo denúncia do SINPAI, trata-se de uma fraude milionária contra os servidores públicos do Estado. Antônio Wagner, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Mauro. Boa tarde a todos que nos assistem aí no Nova República. Obrigado pelo convite. Eu acho que é um tema que tem chamado muita atenção e a gente pode esclarecer para o maior número possível de pessoas sobre essa questão dos consignados. Agradeço o espaço. Bom, eu queria saber inicialmente, Antônio, como que o SINPAI tomou conhecimento das fraudes nos consignados. Olha, inicialmente, eu tomei posse aqui em março de 2023 como presidente do sindicato. Assim que a gente tomou posse, a gente começou a ter muitas reclamações de colegas com problemas financeiros, pessoas que vinham até constrangidas pedindo para desfiliar, para abrir margem para fazer consignações. A gente começou a achar aquilo muito estranho, porque a quantidade de pessoas era muito grande, e a partir daí nós conhecemos uma economista com 20 anos em experiência no mercado financeiro, em bancos, grandes bancos como Safra, Santander, economista de formação e também advogada, e nós firmamos um contrato de parceria com ela. Eu cedi um espaço para ela e a minha contrapartida era convidar os colegas para virem, para buscar essas renegociações administrativamente. Então, a gente teve êxito numa série de negociações aí com Crefisa, com BMG, com Banco Pan. Só que depois de uns 3, 4 meses desse início de trabalho dela, ela se depara com um banco que não entregava os contratos de forma alguma. Ela recorria a todos os canais possíveis e esse banco específico, que é o Banco Capital, não entregava os contratos. Então, ela recorria ao saque do banco, o banco não entregava. Ela recorria ao saque do Banco Central, o Banco Central notificava o banco e o banco não entregava. Ela notificava o consumidor.gov, as ouvidorias do Desenvolve, da CEPLAG, e ninguém conseguia fazer com que esse banco entregasse os contratos conforme tem disposição em resolução do Banco Central e também o próprio decreto 691 do governo do Estado exige que o banco, em 5 dias, quando não no ato da feitura do contrato, ele entregue o contrato no máximo em 5 dias, quando solicitado pela pessoa que fez aquele contrato. E a partir daí, ela me procura, diz, presidente, eu estou muito preocupada porque esse banco não entrega os contratos, e eu judicializei 3 casos. Os 3 casos que eu judicializei, eles entregaram os contratos na contestação, e quando eu confronto o contrato, o valor de face da CCB, que é a cédula de crédito bancário, com o que foi depositado na conta do servidor, isso está muito a menor. Mas eu disse, mas a menor quanto? A menor quase a metade. E aí eu pedi para ela me trazer um processo inteiro, né? Qual que era o método dela, porque até então ela cuidava dos assuntos na sala que a gente tinha disponibilizado, vinha uma romaria de pessoas procurá-la, mas eu não tinha me imiscuído no trabalho dela para entender exatamente porque a gente estava dentro de um processo de ingresso no sindicato, corrigindo e organizando e modificando uma série de coisas, né, para dar um pouco mais de dinamismo à entidade, e eu não estava muito com tempo para sentar com ela para entender o processo dela. Quando isso acontece, me chama a atenção, eu sento, peço um processo, quando ela me entrega um processo, eu também sou advogado de formação, né, ingressei como analista da área meio do Poder Executivo, como perfil advogado, então peguei o processo, fui dar uma analisada, falei, olha, mas isso é uma fraude. Igual esse, você tem quantos? Ela, olha, eu tenho mais 3. Então, naquele momento, eram 3 casos. Então, a gente não sabia qual era o número de contratos que esse banco tinha, não sabia qual era a escala disso, né? Então, a gente falou, olha, deve ser casos pontuais, vamos fazer um tipo de comunicação que a gente traga essas pessoas. E aí, a gente grava um primeiro vídeo, inclusive no improviso, falando, olha, pessoal, quem tem
empréstimo, nós estamos agora com um economista dentro do sindicato, fazendo renegociações e tal. Então, quem tem empréstimo do BMG, do Crefisa e do Banco Capital, venham. Porque, assim, para não chamar a atenção que o nosso alvo, nosso objetivo era pessoas com contratos com este banco. E aí as pessoas começam a procurar. Nisso que as pessoas começam a procurar, ela sente a mesma dificuldade. O banco simplesmente não entrega os contratos. Hoje, para você ter uma ideia, Mauro, nós temos, através da Elcione, mais de 300 pedidos de contratos não atendidos. Mais de 300 pedidos com saque do banco, com saque para o Banco Central notifica. E ela, como quem trabalhou em banco muitos anos, ela falou, Wagner, isso não existe. Não responder a uma notificação do Banco Central não está na cogitação de nenhuma instituição financeira. Eu trabalhei a vida inteira em banco. Então, quando chega uma notificação, seu gerente geral chega na sala e fala, parem tudo, atendam a notificação do Banco Central e continuem o trabalho que vocês estavam fazendo. Então é assim, regra em banco é assim, o Banco Central é seu órgão de controle superior, então quando ele chega e determina para você entregar algo, fazer algo, você cumpre aquela determinação. Não é o que acontecia com esse banco. Qual que era o argumento da Capital para não entregar? Ou simplesmente não davam nenhuma resposta? Simplesmente não entregavam. Quando muito, eles entregavam um simulacro de contrato, que é como se fosse um contrato com seus valores, com as coisas, só que escrito dados pessoais. Um contrato dessas modalidades, ele é uma cédula de crédito bancário. Ele tem umas especificidades que ele cumpre, né? Como essa aqui, por exemplo. Então, ela vem aqui em cima, ela tem a taxa de juros, ela tem... Aqui tá melhor. Ela tem a taxa de juros, ela tem a quantidade de parcelas, ela tem o custo efetivo total... Né? Enfim, a modalidade do crédito que você contratou. Então, essa é um contrato, é uma CCB, uma cédula de crédito bancário, inclusive do Banco Cartus, que nem poderia estar operando nessa data aqui, mas isso é um outro caso. Daí, eles mandavam para o servidor esses dados pessoais. Quando o servidor acionava a justiça com esses dados pessoais, o juiz dizia, não, mas isso não é um contrato. Mas foi isso que o banco me encaminhou. Não, mas isso não é um contrato, isso vamos dizer, é qualquer coisa menos um contrato, principalmente porque ele sequer tinha assinatura. Né? Esse é um outro problema que a gente enfrenta quando a gente, depois de um tempo de tantas reclamações e ofícios e tal, a gente percebeu que o banco começou a mandar alguns contratos já com uma segunda fraude, né? Já a fraude da fraude, e aí entra num outro aspecto bastante grave que a gente vai precisar saber como equalizar daqui para frente. Mas foi assim que a gente descobriu, foi assim que a gente começou a levantar os casos, e aí, a partir disso, Mauro, a gente sabe com o que está lidando, e a gente também não pode ser imprudente e muito menos amador quando você vai dizer que um banco está cometendo uma irregularidade. Então, a gente sempre cuidou muito com as palavras, sempre cuidou muito com os termos que a gente se utilizava, né, para não receber nenhum tipo de processo, não receber nenhum tipo de intimação para dizer se está caluniando ou está difamando a instituição. Então, a gente sempre teve muito cuidado. E, para isso, a gente demorou bastante tempo para ter o maior número de contratos possível, para a gente ter certeza que não eram casos isolados, que não eram um erro de sistema, como muitas vezes nas reuniões com diretores do banco, com gente que foi enviada para falar em nome do banco, nos procurou e sempre vinham com essa conversa de que é um erro sistêmico, é um erro pontual, e a gente via que a gente conseguiu 10 casos, 10 fraudes, 20 casos, 20 fraudes, até chegar a 60 casos, e 60 fraudes, 100% do que nós analisamos. Eu vi uma notícia aqui que cerca de 98% dos consignados estão contaminados aí com essa possibilidade de fraude. Esse número é verdadeiro? Você já tem essa apuração? Conseguiram dimensionar já o tamanho? Então, isso é uma coisa que a gente precisa agora de uma cautela para falar, porque assim, há uma fraude que ela é generalizada, é a fraude na modalidade do crédito contratado. Existem 3 modalidades: crédito consignado, cartão de crédito consignado, que foi aberto só em 2020, 15% de margem consignável, e cartão benefício consignado. Isso ainda vai dar uma tremenda discussão nessa história de cartão benefício consignado, mas eu vou me ater só a cartão de crédito. Cartão benefício mais 10%, crédito consignado 35%, cartão de crédito consignado 15%
cartão benefício mais 10%. No total, hoje, 60% da margem líquida do servidor pode ser consignado em folha, o que é um absurdo, que poderia... A secretaria deveria ter feito um controle maior, ela foi muito imprudente em liberar essa margem a 60%, inclusive contrariando a CPI. Mas o que esse banco fez? Esse banco utilizou uma linha que seria de cartão de crédito consignado, com juros permitidos pelo Banco Central, que variam ali de 2% a 8%, por exemplo, tem casos aí de juros até 9% aplicado pelo banco, para vender crédito consignado, que os juros que permite o Banco Central varia ali de 0,1% a 2%. Hoje o Santander, se eu não me engano, pratica a maior taxa, que é 2,2%, Caixa Econômica 1,6%, Banco do Brasil 1,7% e por aí vai. Então ela vende crédito consignado como se fosse cartão de crédito consignado. Por que eu digo isso? Porque de 300 pessoas que nós atendemos no meu sindicato, ninguém tem o cartão de crédito consignado. O cartão físico, o cartão plástico, seria um cartão como qualquer outro. Então, é fraude na modalidade. Quando a gente tem acesso ao número, que são mais de 12.500 servidores, com contratos com esse banco de 2022 até agora, na modalidade de cartão de crédito consignado, e ninguém tem o cartão de crédito, quer dizer que é uma fraude na modalidade de crédito para todo mundo. Ninguém recebeu o cartão de crédito plástico. Então essa já é uma fraude. Fraude no valor, o valor de face da CCB, com o valor que foi recebido pelo servidor em conta, que nós encontramos, né, dezenas de casos que são muito menor, quase a metade do valor, eu não posso dizer que todos tenham fraude, mas há uma suspeita que seja uma fraude em larga escala. Por quê? Porque 90% dos casos que nós pegamos, que são crédito novo, contratações de crédito novo, o valor que está na CCB é muito menor do que o valor que foi depositado na conta do servidor. Então, leva a crer que a fraude pode ser em larga escala, mas isso só será possível quando todos os contratos estiverem à mesa e a gente estiver participando de uma auditoria junto com o governo, né? E aí a gente exige que seja com participação popular das entidades, porque fomos nós que descobrimos isso e temos a expertise, inclusive, para debater esse assunto de forma técnica, seja com quem for. Eu vou chamar um intervalo comercial, Antônio, e a gente volta. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre a diferença de cada um desses modelos de consignados, porque eu tenho a impressão também que tem muita gente que está com o problema e talvez ainda não tenha se dado conta de que está perdendo dinheiro. E a outra coisa que eu queria saber, que você me responde logo depois do intervalo, da onde surgiu essa empresa Capital Consignados, essa empresa, da onde surge, da onde ela vem, ela não é banco, é banco, que tipo de empresa é essa que está autorizada a fazer esse tipo de operação e de que maneira ela contrata isso com o Estado, quer dizer, com a folha de pagamento dos servidores, né? Me chama a atenção de como é que esse acesso acontece. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a um minuto. E olha, não canso de falar o tamanho do orgulho do nosso Mato Grosso. Já reparou que tem asfalto novo para todo lado? Até o fim do ano, 6.000 quilômetros serão entregues, sem contar na duplicação da BR-163, que está a todo vapor. Mais de 100 quilômetros foram finalizados e até o final de 2026, todo o trecho de Jangada a Sinop vai estar em obra. Imagina isso. Orgulho também na saúde. Aqui no nosso estado, 6 grandes hospitais estão em construção. 2 na capital e 4 no interior. Sem falar no programa Ser Família, que cuida tanto da nossa gente. Na educação, saímos das escolas de lata e saltamos da 22ª para a 8ª posição no IDEB. Hoje, os alunos têm material didático igual ao dos melhores colégios particulares e fazem intercâmbio para a Inglaterra, com tudo pago. E a nossa polícia, hein? Segue empenhada e hoje afirmamos que Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. E não é só isso. As contas do Estado estão em dia e hoje temos a 2ª menor taxa de desemprego do Brasil. É tanta coisa que dá gosto falar.
Que orgulho do nosso Mato Grosso. Nossa República está de volta. Esta semana conversamos com o sindicalista Antônio Wagner sobre a polêmica e o escandaloso caso dos consignados. Eu deixei duas questões no bloco anterior, que eu queria saber o seguinte: primeiro, como é que essas empresas, ou essa empresa Capital, parece que tem outras empresas também meio desconhecidas assim do mercado financeiro, que estão prestando esse serviço aos servidores, ao governo, de alguma maneira eles são autorizados a fazer isso, porque senão o governo não faria, né? Não é possível que o governo pudesse descontar em folha sem ter uma autorização, seja do servidor, seja de quem fosse. Alguém tem que ter autorizado isso, não é? E eu queria saber como é que essas empresas surgem do nada e como é que os servidores acessam esses créditos, né? Esses créditos são oferecidos de alguma maneira para o servidor, né? Como é que esse acesso se dá? E a gente falava também da questão de que maneira que controle tem sobre isso. O Estado simplesmente desconta? De que maneira isso acontece? Porque ele deve ter algum documento, deve ter alguma autorização formal, né? Ninguém do Estado descontaria da folha de pagamento se não tivesse alguma coisa formalizada, né? O Estado tem que ser responsável por isso, não? Sem dúvida. Bom, a sua primeira pergunta, de onde surge, de que caminhão de mudança que cai essa empresa? Essa empresa, a gente tem notícias, inclusive por sites do mercado financeiro, que ela vai ao mercado e capta para um FDIC, um Fundo de Investimento de Direitos Creditórios, cerca de 120 milhões em 2021. Inclusive, lá no início, a gente tinha muita preocupação de onde surgiria esse dinheiro para operar crédito consignado, que chega aí num montante que passa de R$1 bilhão, sendo que a empresa, até 2023, tinha um capital social de R$5 milhões. Foi integralizado cerca de 500 mil, era de 4,5 milhões até 2023, integralizaram mais 500 mil, e em 2023 eles tinham um capital social de 5 milhões e girando mais de R$1 bilhão no estado de Mato Grosso. Então, como isso seria possível? Da onde que veio esse dinheiro? A gente temia, inclusive, Mauro, que fosse dinheiro do crime organizado, que a gente viu muitos casos de fintechs financeiras operando e lavando dinheiro para o crime organizado. Então, a gente temeu muito que isso acontecesse. Falei muito com um amigo que é diretor da Federação Nacional da Polícia Federal e é o assessor parlamentar do diretor-geral da PF, lá em agosto, setembro, quando a gente se depara com isso, para ele também estar a par, para, né, caso algo acontecesse, ter uma pessoa da PF sabendo dessa situação. Mas o que a gente viu depois é que essa sociedade de crédito direto não é um banco, chama-se Banco Capital, mas ele não é um banco comercial, né, nas definições ali das resoluções do Banco Central, ele é uma sociedade de crédito direto, é um outro tipo de instituição financeira, credenciado pelo Banco Central, mas não como banco comercial. E aí ele capta esse dinheiro no mercado financeiro em 2020, através de debêntures ou através de captação mesmo para esse FDIC, e aí parece que a partir dali ele começa a operar em Mato Grosso em 2022, porque ele passa a operar em Mato Grosso em 2022. É bom lembrar que até 2020 nós só tínhamos a permissão no estado de Mato Grosso de crédito consignado, com os bancos tradicionais. Então a gente tinha cerca de 7, 8 bancos operando crédito consignado para os servidores do Poder Executivo, que era o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Bradesco, BMG, enfim, 6, 7, 8 bancos ali operando. Aí veio o decreto 650 de setembro de 2020, editado exclusivamente pelo secretário Basílio, secretário da CEPLAG, e permite aí 15% de cartão de crédito consignado e mais 10% de cartão benefício consignado. E aí abre a porta do inferno. E entram esses banquinhos que a gente nunca ouviu falar. Então, como tem o Eagle, tem Cash Card, Bem Cartões, Master, ClickBank, uma porrada de bancos aí, desses banquinhos, dessas fintechs financeiras operando essas modalidades de crédito. Então, respondendo a pergunta, surge ali, eles captam esse dinheiro no mercado financeiro, muito importante, inclusive, é um segundo passo
não querendo dar aula para a CGE, nem querendo dar dica para o Ministério Público do Estado e muito menos para o Ministério Público Federal, mas se é um FDIC, quem são os cotistas desse fundo de investimento de direito creditório? Porque é ali que está a chave dessa questão. E outra, hoje a CEPLAG faz o recolhimento, né, agora não fez esse mês, esse banco consignava cerca de 12 milhões por mês junto ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. Então, esse mês ele não teve, foi suspensa a consignação para ele e não fizeram repasse. Mas nos meses anteriores, quando a secretaria recolhia esses 12 milhões, ela repassava para quem? Para uma conta vinculada ao CNPJ do Banco Capital ou para uma conta vinculada ao CNPJ deste fundo de investimento de direito creditório? É muito importante que se esclareça isso, para a gente, inclusive, ter uma linha investigativa para saber aonde que devemos buscar a linha, né, o caminho do dinheiro. Né? Siga o dinheiro. A questão toda é siga o dinheiro para onde ele vai, para onde ele é redistribuído, para a gente ver quem são os responsáveis por este banco. Como ele opera em Mato Grosso? É permitido? Não é permitido? Vamos lá. Tem o decreto 691 de 2016, com suas várias alterações, mas o decreto base é o decreto 691 que define as consignações no estado de Mato Grosso, certo? Certo. E esse decreto diz o seguinte no seu artigo 16. Para operar crédito consignado, precisa ser banco comercial. Este Banco Capital não é um banco comercial, ele é uma sociedade de crédito direto, como eu acabei de dizer, que capta dinheiro no mercado e vai operar em alguma coisa. Se aqui dissesse, por exemplo, que eu posso também operar crédito consignado com sociedade de crédito direto, ok, mas o decreto em nenhum momento dizia isso. E aí a pergunta que fica, inclusive hoje estive reunido com o escritório do Dr. Pedro para solicitar que se pedisse, inclusive, o credenciamento desse banco, porque ele foi objeto de um parecer da Secretaria de Gestão, da Procuradoria-Geral do Estado, para permitir que ele operasse crédito consignado, e aí se publica um extrato desse parecer, aliás, um extrato dessa autorização no Diário Oficial do Estado. Então, esse processo de credenciamento, a nosso ver, ele burlou o artigo 16 do decreto 691, que exigia que fosse banco comercial somente para operar na modalidade de cartão de crédito consignado ou cartão benefício consignado. Então, é o primeiro grande questionamento. Como que esse processo de credenciamento foi feito? O parecer que foi dado, quem deu, como que burlou o artigo 16 do decreto 691. E aí, sobre responsabilidades. É lógico que a Secretaria de Gestão e Planejamento tem responsabilidade. Por mais que no decreto 650 de setembro de 2020, contrariando a CPI dos consignados que determinava, que recomendava que se abolisse essa modalidade de cartão de crédito consignado, justamente pela dificuldade do seu controle operacional, ela recomendou que se abolisse. O secretário contrariou a recomendação da CPI do endividamento e ampliou essa margem para 15% de cartão de crédito consignado. Ok. E tirou a responsabilidade de ter a guarda documental. Então, banco, para fazer o consignado do seu Jorge, eu encaminhava antes, no sistema anterior, o contrato para a Secretaria de Gestão e um arquivo dizendo, olha, consigna em folha aí, o cara pegou 30 mil aqui, consigna 96 vezes de R$1.000, a taxa de juros tal, começa a descontar agora, termina no mês tal do ano tal. Então era um arquivo, só que um arquivo que ia junto com o documento. O decreto 650, de forma irresponsável, de forma negligente, tira a obrigatoriedade da Secretaria de Gestão e Planejamento ter a guarda. Então, como é feita esta comunicação do banco para que faça um desconto na folha de pagamento deste trabalhador público pela Secretaria de Gestão e Planejamento? Ora, ele simplesmente manda um arquivo, né, via digital, dizendo, faça a consignação do Antônio Wagner, 30 parcelas, 60 parcelas de R$1.000, ele pegou R$10, 10 mil aqui com a gente, desconta aí na folha dele. E simplesmente a Secretaria de Gestão e Planejamento faz o desconto na minha folha de pagamento sem ter qualquer documento que comprove que aquele dado reencaminhado pelo banco é verdadeiro. Não foi nem o servidor que encaminhou isso para a folha, é o banco que encaminha. Então, em tese, qualquer banco poderia fazer um documento, encaminhar e ter esse desconto.
qualquer informação que o banco encaminhasse seria tida como verdadeira. Aí entra a minha preocupação, inclusive, de ter hoje, nessa força-tarefa, a Secretaria de Gestão e Planejamento participando dela. E não é uma questão pessoal, é uma questão técnica. Se eu tenho a gestão de dados e informações, se essa gestão de dados e informações, ela precisará ser auditada agora, porque se eu não tenho contrato físico, eu tenho pelo menos essa informação repassada via arquivo digital do banco para a CIP, a Câmara Interbancária, eu esqueci o P lá da sigla, que é uma empresa contratada pela Secretaria de Gestão para fazer a inserção desses dados na folha de pagamento do servidor. Ah, mas é uma empresa terceirizada ligada à Febraban. Não interessa. Quem trouxe essa empresa, inclusive sem licitação, para gerir isso, depois que tirou a Consignum, não confundir com o Banco Capital Consig, mas a Consignum é a empresa que antes fazia o gerenciamento das consignações no Estado. E você entrava no sistema da Consignum e eu sabia lá, eu via o meu contrato, eu via quantas parcelas eu paguei, quantas eu tenho a pagar, qual o valor que eu peguei de crédito. Quando eles alteram para essa CIP, e aí, principalmente depois que altera o decreto 650, eu não tenho guarda documental de nada. Então, eu simplesmente confio estritamente na informação que o banco me repassa. Isso é extremamente perigoso. Tanto é perigoso que a gente está vendo aí a quantidade de escândalos e reclamações. Eu tive agora sábado, inclusive, me permite essa parte, numa assembleia da Associação dos Cabos e Soldados de Mato Grosso. E eu ouvi lá um sargento falar, olha, eu não consigo o meu contrato, tá aqui, eles me mandaram isso aqui, que são os dados pessoais, que não é o contrato, como eu disse, inclusive tentando enganar esse servidor, e eu não consigo o meu contrato, o senhor está dizendo aí que isso não é o contrato e tal, e eu peguei 10 mil e vou pagar 96 parcelas de R$1.000. Aí eu falei, olha, amigo, não tem lógica, não tem juros no mundo praticado que dá esse valor. Possivelmente o senhor sofreu uma fraude. Possivelmente o contrato do senhor é de 25, de 30 mil e o senhor recebeu só 10 em conta. E eles estão cobrando sobre isso. Mas essa informação, eu creio que essa informação que eles repassavam para a folha de pagamento, para a CIP, era a informação de face do contrato. Ainda que fraudado, ainda que a mais, ainda que o servidor não tinha recebido aquele valor na sua ficha financeira, aliás, no seu extrato financeiro, na sua conta, eu acredito que esse repasse de informações do banco, para não ficar uma coisa muito estranha, como que alguém ia consignar 10 mil pagando em 96 parcelas de 1.000? Alguém ia falar, não, mas peraí, não está certo. Então, muito provavelmente, o banco repassou essas informações com o valor que ele colocava nos contratos. Porque se por acaso a secretaria perguntasse, me dá um contrato aí, ele tinha o contrato naquele valor. Então, essa gestão de dados e informações, ela precisa ser auditada. Urgentemente precisa ser auditada. E por isso a minha estranheza de ter hoje o secretário de Gestão e Planejamento participando de uma força-tarefa, sendo que a gestão de dados é algo que é o principal para a gente discutir agora, a lisura dessas informações repassadas pela instituição financeira. É um negócio assustador, né? Porque as pessoas ficam à mercê de uma situação que não tem absolutamente nada... não tem como resolver, né? Mas, olha, a gente vai de novo para um pequeno intervalo e a gente volta para o último bloco para a gente tentar entender, assim, como é que vai, o que vai ser feito agora, como é que se vai investigar, que tipo de intervenção vai ser feita aí e por quem vai ser feita aí nessa empresa capital e nas outras pequenas, que me parece também pode ter algum envolvimento nisso, enfim... para a gente ver o servidor, como é que o servidor vai sair dessa situação e se existe a perspectiva de alguém ser responsabilizado, né? Tanto do ponto de vista da perspectiva da própria empresa, como talvez do Estado, alguma situação está muito óbvio, está muito evidente que tem alguma coisa que não está bem explicada nessa operação, né? É realmente complicado. Mas a gente vai para um pequeno intervalo. Você que nos acompanha, não saia daí, que eu volto num instante só. Nossa República está de volta esta semana conversando sobre
o escandaloso caso dos consignados. E conversa conosco Antônio Wagner, do Simpar. Antônio, essa situação está evidente que tem uma fraude, alguma coisa muito errada aconteceu. Você deu exemplos aí de empréstimo de 10 mil, que o cara tinha que pagar 90, enfim, coisas que são absolutamente... nem a agiota faz isso, quer dizer, é uma coisa que está muito fora de qualquer perspectiva de legalidade. E a gente se preocupa, e sem nenhuma acusação pontual, a quem quer que seja, se preocupa porque isso não tem como ser feito sem o conhecimento das autoridades públicas. Alguém permitiu que isso aconteça, né? Não é possível que a folha de pagamento dos servidores esteja tão fragilizada que qualquer instituição, olha, me deve isso, tem que descontar dele isso. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça e, com certeza, não entra na cabeça de ninguém. Eu queria saber o seguinte, daqui para frente, quer dizer, em que pé está hoje essa coisa da apuração, da investigação. A Polícia Civil fez uma coletiva recentemente para dizer que não, que o problema está entre o servidor e a empresa e que isso não tem nada a ver com o governo, embora estejamos falando da folha de pagamento do servidor público, é dinheiro público que está saindo, está alimentando uma fraude, de alguma maneira, né? Então, o dever de zelo, no mínimo, está comprometido aí nesta situação. E eu queria saber o seguinte, quais são os próximos passos? O que vai acontecer daqui para frente? O governo já tomou uma atitude importante, que foi suspender os pagamentos de todos os consignados. Agora, são todos os consignados ou são os consignados apenas dessa empresa capital? Então, atendendo à representação do escritório FG Tax, que nós contratamos, o meu sindicato, Simpol, Sindes, Sintesmate, Sintap, Sintep e a nossa federação, nós contratamos o escritório da AFG Tax, que fez uma representação para a CEPLAG para que se suspendesse, né, por 90 dias todas as consignações deste Banco Capital. Como eu disse, ele consignava 12 milhões por mês de crédito na modalidade de cartão de crédito consignado. 90 dias é suficiente para quê? É isso que a gente quer entender agora. O que a gente precisa é que a força-tarefa exija que o banco coloque os 19, são 15 mil, são 12.500 servidores, só que cerca de 19 mil contratos deste banco. Então, que tragam todos os 19 mil contratos à mesa e se faça uma auditoria ampla, caso a caso. Isso é premissa básica para que esse trabalho tenha resultado. O que se percebe é que o decreto 1452 não exige isso. Ele diz que o PROCON, eu acho muito estranho, você ter a CGE, você ter a DECOM, você ter o MP, você ter o Tribunal de Contas e quem coordena a força-tarefa é o PROCON. Isso passa uma mensagem completamente equivocada, não é uma relação consumerista, é um crime, é fraude na modalidade do crédito, é fraude de inserção de dados no sistema, porque a gente tem contratos, por exemplo, de outro banco, que é o Cartus, e que é inserido no sistema SCC, Sistema de Consignações, lá da Secretaria de Gestão e Planejamento, como Banco Capital. E aí, por isso, agora, Mauro, nós pedimos que também se suspendesse de mais 3 bancos que formam um grupo econômico junto ao Banco Capital, que é o Cartus Sociedade de Crédito, que é o ClickBank e o Bem Cartões. Estão ligadas ao capital. E aí isso causa uma estranheza absurda sobre o processo de credenciamento e nós estamos solicitando, inclusive, o processo de credenciamento desse banco ClickBank e do Bem Cartões. Por quê? Porque pelas nossas pesquisas no Banco Central, eles não têm registro, tá aqui, eles não têm registro para atuar como instituição financeira, nem como sociedade de crédito direto e muito menos como banco comercial, que é exigido pelo decreto 691 de 2016 para operar crédito consignado no estado de Mato Grosso. E o problema disso aqui, porque eles formam um grupo econômico. O Sven, que é presidente do Banco Capital, nesse banco Bem Cartões, ele é diretor, e o Arduini é diretor, que é presidente do outro banco. Aí no outro banco, que é o ClickBank, o Arduini
é diretor e o Sven é administrador. Então os jogadores só mudam de posição, mas basicamente é a mesma instituição dividida em 3, 4 para camuflar alguma coisa, e aí as investigações, se elas forem bem aprofundadas, tanto pelo Ministério Público Federal, Banco Central, Conselho Monetário Nacional e principalmente a Polícia Federal, se elas forem bem a fundo, elas vão encontrar. Mas o que causa muita estranheza é como que esses bancos, que nem credenciados pelo Banco Central eles eram, nem autorizados pelo Banco Central para funcionarem como instituições financeiras, foram credenciados pela CEPLAG para operar crédito consignado. Isso é um absurdo. E junto com esses dois que eu citei, tem mais o Banco Cartus, que operava desde 2022 crédito consignado, só que quando ia inserir na folha de pagamento do servidor, inseria com o Banco Capital. Então, isso é uma fraude na inserção de dados em sistema público. Isso é uma outra fraude que a CEPLAG precisa responder como ela foi feita. Porque esse banco só passou a ser credenciado em 2024, outubro de 2024. Por exemplo, este empréstimo que eu tenho aqui é de 2022. Então, a gente pede que se suspendam as consignações do Cartus, do Bem Cartões e do ClickBank. Do Cartus e do ClickBank, nós encontramos contratos com as mesmas fraudes, com valor contratado um, valor creditado na conta do servidor outro. O que a gente espera daqui para frente? Que a força-tarefa cumpra o seu papel de fato, que ela não busque simplesmente tentar construir uma narrativa de que é um problema consumerista, que a delegacia do consumidor pare de dar entrevista e faça o seu papel de delegado. Porque em uma semana o delegado cravar a mensagem de que não há servidores envolvidos, sendo que a gente está falando de inserção de dados em folha de pagamento dos servidores do Poder Executivo, é muito precipitado. Inclusive, eu diria que é mais do que precipitado, é irresponsável, porque a gente está lidando com um problema de bilhões de reais. Andaram matando advogados no estado de Mato Grosso por 1/10 desse valor. Então essa postura da DECOM nos coloca, inclusive, em risco de vida. Isso é muito importante que se crave, é muito importante que se diga, e eu tenho dito isso em todas as oportunidades que eu tenho, Mauro, porque a gente tem medo. É como que eu não vou ter medo? A gente está enfiando o dedo numa ferida de bilhão, e as pessoas por muito menos matam outras por aí, e a gente está entrando numa discussão dessa e a DECOM vai falar, não tem ninguém envolvido. Ora, gente, ele está passando a mensagem que é o quê? Eu não quero investigar, se matarem, não dá nem investigação aqui dentro, porque é essa mensagem que passa quando você ouve a entrevista da DECOM. Eu fiquei muito preocupado com aquilo. Ela não pode ir uma semana sem investigar nada. Ela não olhou os contratos. Para você ter uma ideia, Mauro, os contratos não têm assinatura válida. Se eu pego, por exemplo, a procuração que o Sven assinou para me interpelarem criminalmente, inclusive por um escritório mega multimilionário de São Paulo, eu consigo pegar aquela assinatura dele e verificar no ClickSign, que é um sistema de validação de assinaturas digital, que aquela assinatura é válida relativa àquele contrato. É o sistema que eles utilizam de validação de assinaturas digitais. A gente vai procurar as assinaturas digitais para validar nos contratos que nós tivemos acesso, nem um bate com as assinaturas digitais. Então é preciso fazer uma auditoria ampla, pontual, muito séria, inclusive para verificar essas assinaturas, porque a CGM vem falando que a gente olhou 19 contratos e só encontramos uma irregularidade. Eu perguntei para o Paulo Farias, o controlador-geral, você encontrou 19 cartões? Não encontrou. Então são 19 irregularidades, amigo, porque eles emprestaram na modalidade de cartão de crédito consignado. Uma vez que eu não tenho cartão plástico, é fraude na modalidade. Então não estou entendendo qual que é a posição da CGE nesse momento. A propósito disso que você está falando, o Ministério Público, que é uma instituição independente, autônoma, e tem obrigação, a partir das denúncias, de tomar providências, independente de força-tarefa, independente, quer dizer, o Ministério Público tem uma investigação própria para conduzir, me parece. Está fazendo isso? Amanhã nós temos uma agenda às 15 horas com o Dr. Rodrigo Fonseca, Procurador-Geral de Justiça. Eu tenho minhas reticências, com relação ao Ministério Público. Por quê? Porque eu fiz essa denúncia dentro do Conselho de Previdência, onde sentam os conselheiros patronais, são os chefes dos poderes, inclusive o Procurador-Geral de Justiça. E eu fiz isso dia 13 de dezembro. Eles não tomaram providências. Aí tivemos reunião em janeiro.
eu fiz novamente a denúncia, dizendo, gente, há uma preocupação, são 5 mil aposentados que têm contratos com esse banco, a fraude pode ser uma fraude em larga escala, e uma vez que eu estou falando sobre a possibilidade de um crime, qual que é o dever de ofício do Ministério Público? Abrir uma investigação. Mas não fizeram. Na terceira ocasião, eu pedi uma questão de ordem numa outra reunião do Conselho de Previdência, disse, olha, secretário Galo, isso está preocupando, vocês ainda não tomaram providências, essa situação é arriscada e nós gostaríamos. E aí o Ministério Público continua fazendo ouvidos moucos e se monta um grupo de trabalho, que hoje eu coordeno, inclusive, para discutir fraude em consignado, sendo que é uma questão que envolve direito penal, e não eu deveria estar discutindo dentro de um grupo de trabalho questão de fraude. Mas nós temos a esperança de que o Ministério Público investigue isso a fundo, né? O problema é que eles passaram isso para o Ministério Público do Consumidor, né? O promotor da área do consumidor. E a gente acha que isso tem que haver uma investigação mais ampla sobre uma questão de corrupção, né, de falhas em sistemas, e aí isso é para uma outra área de investigação do Ministério Público e não a questão do consumidor ali. Então, mas nós temos ainda a esperança de que o Ministério Público, com essas novas informações que a gente tem, que a gente fez o aditamento da representação à Secretaria de Gestão e Planejamento, entenda que esse grupo econômico pode atingir aí 20, 30 mil servidores, e isso pode ser uma fraude em grande escala, e é preciso que a gente apure isso com muita seriedade, porque mais à frente, quando a gente tiver certeza disso, pode ficar ruim para a imagem das instituições de controle. Só mais uma pergunta acerca disso. Quer dizer, vocês fizeram uma representação, uma denúncia formal ao Ministério Público sobre esse assunto? Não estou falando de conversa de boca, de fala formal. Sim, fizemos. Fizemos para o Ministério Público, sim, para a Secretaria de Gestão e Planejamento, para o Tribunal de Contas, uma representação uma representação de natureza externa para o TCE, uma representação para o Ministério Público do Estado e uma representação para o Ministério Público Federal. Até depois de amanhã, a gente deve estar soltando uma representação para o Banco Central, para a sua Diretoria de Fiscalização e Controle, que tem poder de polícia administrativa, e também para o Conselho Monetário Nacional, porque várias regras do sistema financeiro foram burladas. Deixa eu dar, inclusive, isso é muito importante, porque, por exemplo, são 12.500 operações. As resoluções do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional dizem que cada mês, cada instituição financeira tem que fazer a remessa das informações de todos os seus empréstimos, seja para CPF ou CNPJ, para o Banco Central. E isso fica no registrado do Banco Central. Este banco, as 300 operações que nós tivemos contato aqui dentro do sindicato, nenhuma foi informada ao registrado do Banco Central. E a gente pressupõe que se essas 300, 100% delas não foram informadas, esses 12.500 contratos também não foram informados para o Banco Central, e isso é gravíssimo, e eu tenho certeza que o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional irão atuar firmemente para descobrir o porquê disso. Essa demora, quer dizer, em providências mais drásticas, quer dizer, mais firmes, com uma ação firme do Ministério Público, acionando o Judiciário, intervindo de verdade nisso, pode permitir, inclusive, que haja alguma movimentação no sentido de tentar encontrar uma saída para evitar isso, para evitar a própria investigação, o próprio processo, para, quando nada, responsabilizar o próprio servidor pelos valores que foram emprestados. Eu tenho uma preocupação latente sobre isso, Mauro. O governo federal, fazer um comparativo, quando teve a história do escândalo do INSS, qual foi a primeira medida do presidente? Afastou o presidente do INSS. As coisas continuaram a acontecer de forma estranha, ele afastou o ministro da Previdência. Ou seja, para que a investigação corresse de forma transparente e sem interferência. Aqui no Estado, a gestão de dados e informações é da CEPLAG, porque o secretário ainda não foi afastado. Ele pode alterar, inclusive, essa questão desse fluxo de dados recebido do banco para a CIP e que é feita a inserção na folha de pagamento. Essa é uma grande preocupação. Eu gostaria que o governo levasse isso em consideração. E mais ainda, não basta só não passar para o banco. Precisaria haver uma formalização de uma representação, uma ação civil pública, por exemplo, do Ministério Público do Estado, pedindo bloqueio das contas dessa empresa, sob pena desse dinheiro sumir, esse dinheiro ser transferido para outras contas, tendo em vista que, pelas apurações do escritório FG Tax, o banco, os sócios do banco têm outras cerca de 50 empresas, e geralmente holdings, todas as empresas ligadas ao mercado financeiro.
Então, o risco de evasão dessas divisas, desse dinheiro, para depois você tentar recuperar, é imenso. Então, precisaria de uma ação muito assertiva do Ministério Público Estadual ou do Federal, com a ação civil pública pedindo bloqueio das contas desse banco, para caso houver uma comprovação de uma fraude em larga escala, as pessoas serem ressarcidas. Senão, depois a gente vai conseguir resultado de bloquear e não conseguir recuperar para que as pessoas sejam indenizadas. Bom, eu não tenho dúvida nenhuma, Antônio Wagner, de que, aliás, eu acho que ninguém tem, tanto que o próprio governo o governador determinou determinadas medidas aí para se apurar isso, e eu tenho para mim, quer dizer, eu não consigo imaginar, quer dizer, o envolvimento do governador numa situação como essa. Tenho convicção que isso não acontece, né? Pelo perfil dele, por tudo que a gente conhece dele. E ele já declarou que quer isso apurado, doa quem doer, e que tem que resolver. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, quer dizer, a gente não está querendo carimbar ninguém como suspeito disso ou daquilo. Eu acho, inclusive, que o governador não sabia das alterações do decreto. Tenho quase certeza que quem fez isso foi a CEPLAG sem conhecimento do governo. Pois é. Então, eu acho assim, que a gente o Ministério Público precisa se posicionar. Não é possível que o Ministério Público vá continuar passando essa imagem de omissão, eu espero que não, vou buscar isso, informação, mas passa uma ideia de omissão, né? Ainda que esteja atuando dentro de uma força-tarefa, etc. Mas isso exige, caso de polícia, exige uma investigação policial, técnica, com envolvimento, penso até que da Polícia Federal, por conta dos crimes contra o sistema financeiro, enfim, me parece que isso é relevante. E eu deixo aqui espaço para a gente finalizar, para você fazer aí suas considerações finais. Mauro, eu agradeço imensamente o espaço, a gente poder esclarecer ao maior número de servidores, de pessoas possível. As pessoas estão buscando desesperadamente os canais que estão sendo abertos, o banco está se valendo disso, eu tenho alertado as pessoas, não façam Face ID, não recebam chamadas de vídeo do banco, porque isso pode ser um mecanismo para você legitimar um contrato fraudulento, por exemplo, e essas manobras estão havendo. Por isso a minha preocupação em demorar as ações do Ministério Público Estadual e Federal e não tomarem providências como uma ação civil pública. Então, eu só tenho a agradecer o espaço para a gente poder esclarecer as pessoas e estou à disposição para qualquer tipo de confrontação de ideias sobre essa questão. Muito obrigado. Nossa República vai ficando por aqui. A gente vai acompanhar, obviamente, essa situação, que é gravíssima, é ruim para o governo, é ruim para o servidor, é ruim para Mato Grosso, quer dizer, é algo que a gente não pode aceitar e conviver livremente com isso, como se nada, que não tivesse grande relevância, pois tem. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana com uma nova entrevista tão importante e esclarecedora como essa com Antônio Wagner. Até lá.